E hoje, eu quero começar uma série de palavras falando sobre temor ao Senhor e sabedoria. Quem estava aqui domingo passado? Eu venho falando sobre a presença de Deus, andar na presença de Deus. E aí eu usei até a vida do Enoque. Quantos lembram do Enoque? A Bíblia diz que ele construiu toda uma vida, ele teve uma vida muito longa, e ele teve filhos, ele construiu, porém ele era um homem que andava com Deus, e Deus se agradou tanto de Enoque, que ele não morreu, que ele foi arrebatado. Primeiro arrebatado, que a gente tem notícia. Deus o tomou para si, ele não viveu a morte, né? Se é que se vive a morte, digamos assim, não experimentou a morte, ele foi arrebatado, porque ele agradou a Deus. E nós estamos vivendo dias em que nós precisamos aprender a agradar a Deus como Enoque agradou. Quem pode dizer amém? A igreja que será arrebatada, eu quero ser arrebatada. Quem quer ser arrebatada? Eu não sei o que quer ser arrebatado. Arrebatado é não provar a morte. Jesus, ele está às portas, né? Ele vai tomar a igreja, como Deus tomou Enoque. Nós acreditamos que Jesus vai levar a sua noiva, a sua igreja, e nós não provaremos a morte. Nós estamos aguardando isso, esperamos que isso aconteça na nossa geração. E como nós temos essa esperança, nós precisamos ter o cuidado de Enoque, o cuidado de andar na presença de Deus. Quem anda na presença de Deus tem a sua vida transformada, porque quem Deus é, muda quem nós somos. Quem Jesus é, muda quem eu sou. Quem anda na presença de Deus tem a sua vida totalmente transformada. Amém? Então eu começo hoje uma série de palavras ensinando a igreja sobre a importância do temor ao Senhor e do amor à sabedoria. O que é temor? Se você tem um inimigo, temor significa medo. Você tem medo daquele inimigo, você tem medo daquela situação, você tem medo daquela circunstância, você tem medo do mal que pode acontecer, sim ou não? Você pode entender temor dessa forma. Só que Deus não é teu inimigo, Deus, ele é teu Pai. E para falar a verdade, Deus amou a tua casa, Deus amou a humanidade de tal maneira que ele expressou o amor dele de uma forma radical. Ele enviou o seu único filho, Jesus Cristo, para que justamente todo aquele que nele crê não pereça nesse mundo, não seja destruído por traumas, divórcios, drogas, vícios, prostituição, promiscuidade. Não pereça, não seja destruído, mas tenha o quê? A vida eterna. Jesus, ele disse: eu vim para que vocês tenham vida. E qual é a qualidade dessa vida? Vida em abundância. Como ter vida em abundância? Como ser uma pessoa feliz, abençoada, bendita? Como ser uma pessoa assim num mundo hoje tão hostil, né? A valores cristãos, tão hostil a princípios e valores cristãos, né? Eu estava conversando no outro dia, o Hugo, eu e alguns amigos, e eu disse para esses amigos que estavam lá com a gente, eu disse assim: olha, na verdade, o mundo é hostil em quem crê em Jesus como Senhor e Salvador. Ele não é hostil em crer em deuses.
Se você disser por aí que crê em duendes, em fadas, ninguém vai implicar com você. Podem até rir, mas você não vai perder o ambiente social se você disser isso. Se você disser que acredita em muitos filósofos, várias filosofias de vida, se você inventar um Deus e der um nome para ele, as pessoas vão te ouvir, vão te respeitar, não vão implicar com você. Mas se você disser para elas que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Ele é o único caminho, a verdade, a vida, Ele é o único mediador entre Deus e os homens, quando você se posiciona como cristão, quando a exclusividade da salvação fica em Jesus, aí então as pessoas começam a implicar com você e com o nome de Jesus. Foi assim desde que Jesus começou o ministério dele e nunca mudou. Quantos entendem o que eu estou falando? Então, como ser uma pessoa abençoada num mundo que jaz no maligno? E o mundo é o sistema. Eu não estou falando da natureza, né? Eu estou falando de um sistema. Como ser uma pessoa feliz, abençoada, próspera, vivendo dentro de um sistema. Todos nós vivemos dentro de um sistema político, social. No seu trabalho, aonde você vai, existe um sistema. E como ser uma pessoa abençoada dentro desse sistema, né? Eu tenho feito lives diárias meditando sobre as reflexões de um pensador, um teólogo chamado Tozer, né? E ele disse no outro dia na reflexão, ele já morreu antes de eu nascer inclusive, ele disse o seguinte, que o mundo se opõe a nós, que somos posicionados em Jesus, e que nós ficamos passivos, e que essa passividade, ela não é benéfica. Nós precisamos também nos opor aos valores que não são cristãos. Digo aqui valores e não pessoas. Porque nós pregamos o Evangelho e não hostilizamos pessoas. A nossa mensagem são as boas novas de Jesus. Nós não perseguimos as pessoas que divergem da nossa fé. Quero ouvir um amém. Amém. Alguns entendem essa exclusividade da salvação em Jesus sem sabedoria e partem para uma oposição às pessoas. A nossa luta não é contra as pessoas, a nossa oposição é contra valores que se levantam contra a verdade. O cristão tem o direito de dizer em quem ele crê. E por que ele crê do jeito que ele crê? Nós, cristãos, nós, igreja, nós precisamos viver neste mundo posicionados. Amém? Sem vergonha de confessar o nome de Jesus. Está escrito que aquele que confessar o nome de Jesus diante dos homens, que Jesus confessará seus nomes diante do Pai. Eu acho que se você receber a confissão de Jesus, o teu nome, diante do Pai, que você está bem na fita de eternidade a eternidade para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Você quer que um grupo social confesse o teu nome? Essa é a sua maior preocupação? Ou a sua maior preocupação deve ser que Deus confesse, que Jesus confesse o meu nome diante do Pai? Por isso que mais importante é temer a Deus do que aos homens. Porque as pessoas, elas podem partir até para a ignorância e violência contra os cristãos, mas não podem roubar a fé que elas professam em suas almas. Amém? Existem cristãos hoje no mundo, você precisa saber disso, que não têm a liberdade que nós temos de estar nas mídias sociais pregando evangelhos, mas estão proibidos
de dizerem que creem em Jesus. E eles temem o inimigo, eles têm medo do inimigo. Então, voltando aqui para o texto que a gente vai ler. Temor pode ser medo do inimigo. E Deus não é teu inimigo, Ele é teu Pai, Ele é o Criador. Amém? É aquele que enviou Jesus para salvar a tua casa e a tua família. Temor a Deus é respeito, reverência, honra, devoção a Deus. Amém, queridos? Os cristãos que se dedicam a desenvolver, porque tudo é uma questão de aprendizagem, de educação. Amém? Você chega aqui e tem o primeiro contato com o cristianismo, com os valores cristãos, você não sabe como honrar a Deus, você aprende. Nós aprendemos a amar a Deus acima de todas as coisas. O primeiro mandamento, né? Todo bom católico sabe de qual: amarás a Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser, com toda a tua força, é ou não é? E a gente sabe, ao teu próximo como a ti mesmo. Esse mandamento foi um mandamento que Jesus confirmou, né? Inclusive para o jovem rico que disse não para Jesus. Ele falou: olha, não tem coisa mais importante do que amar a Deus e ao próximo. Então, queridos, todo cristão que aprende a desenvolver esse amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, ele aprende o caminho da reverência e da honra a Deus, honrar a Deus. A Bíblia fala, né, um dos mandamentos: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa para que te vá bem e os teus dias se prolonguem sobre a terra. Então, aprender a honrar pai e mãe é uma coisa tão importante, que é um dos mandamentos. E a coisa mais importante é aprender a honrar a Deus, a desenvolver um temor ao Senhor. E eu vou explicar por quê. Os cristãos que se dedicam ao temor ao Senhor são abençoados e felizes. Simples assim. Quer ser feliz, abençoado? Em tudo que você fizer, aprenda, desenvolva esse amor a Deus. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. Só que o ser humano é focado nas coisas terrenas, em primeiro lugar. Porque é o que a gente vê. O que os nossos olhos veem é o que os nossos olhos desejam. E Deus está ensinando você a buscar as coisas que são do alto e não nas que são da terra, em primeiro lugar. E para isso você precisa entender a importância do temor ao Senhor, da reverência, da honra. É simples assim. Os que temem a Deus são abençoados, são benditos, são felizes. Porque aprendem a sabedoria, aprendem a amar a sabedoria. E a sabedoria, vai vendo, temor ao Senhor, sabedoria. E a sabedoria que você adquire ao honrar a Deus, essa sabedoria te dará riquezas e vida longa. Então diga assim comigo: temor ao Senhor, sabedoria, riquezas, honra e vida longa. Quem não quer riquezas e vida longa? Hoje, o maior inimigo que nós enfrentamos em desenvolver o temor ao Senhor é o narcisismo, é o egocentrismo. É a cultura da época, da nossa época. A pessoa narcisista, egocêntrica.
imediatista, hedonista, humanista. Você não pode ser o centro da sua vida. O humanismo colocou o homem no centro da sua vida. E Deus está dizendo para você, o centro da tua vida sou eu, Jesus. Nós somos cristocêntricos. Como que você ouve isso que eu estou te falando? Você ouve, e eu tenho certeza que existe um incômodo, você fica meio desconfortável. Porque você aprendeu, desde pequenininho, na escola, no ensino médio, na faculdade, você aprendeu que o homem é a medida de todas as coisas. E o homem não é a medida de todas as coisas. O homem não é o centro do homem. O homem precisa olhar para Deus e colocar Deus em primeiro lugar. O reino é de Deus. Nós somos convidados a entrar para esse reino. E no reino de Deus as condições são de Deus. Na tua casa você coloca as tuas condições. Você não vai permitir que convidados mudem o padrão de funcionamento da tua casa. É a tua casa. A casa é casa de Deus. Nós precisamos subir o nível de padrão. Deus não vai reduzir quem Ele é para você poder ficar confortável. Não, Deus, Ele te leva para onde Ele está. Ele te coloca em Cristo. Aquele que está em Cristo é uma nova pessoa. E Cristo não está na cruz crucificado. Cristo está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, acima de todo principado, potestade, poderes. Não há ninguém que possa ir contra. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você, nos dias de hoje, quer estar em Cristo ou quer estar no mundo? Você quer estar no nome de Jesus ou estar no abrasão da sua família? Onde você quer estar? Então hoje, a resistência que você sofre para amar a Deus acima de todas as coisas, essa resistência, essa oposição, é o narcisismo, é o egocentrismo, é o globalismo, é o hedonismo, são os valores da pós-modernidade, é a preguiça existencial, é o excesso de facilidades, de informações, de ideias. Tudo isso vai se opor a você, para que você não ame a Deus. Quantos estão entendendo? Provérbios 1, do versículo 1 ao 7, é o que nós iremos ler nesse momento. Mas antes, eu quero dizer um texto que está em 1 Pedro 5,8, que diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Diga: eu não serei devorado pelo diabo, nem eu, nem a minha casa, em nome de Jesus. Amém. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. E ele usa o sistema do mundo. Ele usa a cultura do mundo, a linguagem. Ele usa as ferramentas que os homens veem. O diabo, ele
a única intenção dele é impedir você de descobrir a riqueza do temor ao Senhor. Se ele impedir você e a tua casa de honrarem a Deus, ele vai ficar muito feliz, porque ele vai poder devorar com a promiscuidade, a lascívia, a pornografia. Então, vamos ler lá em Provérbios 1, do 1 ao 7, que é o convite que Deus faz em Provérbios para você dar ouvidos à sabedoria. Então, prestem atenção. Para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, inclina o teu ouvido. Para inclinares o coração ao entendimento, inclinar o coração ao entendimento, se clamares por inteligência e por entendimento, se alçares a voz, se buscares a sabedoria, como a prata, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus, porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo. Deus é teu escudo, escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, quem vive dessa forma entenderá a justiça, o juízo, a equidade, todas as boas veredas, porquanto a sabedoria entrará no coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Diga amém. Porque o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria. Quem desenvolve a honra, a reverência, o temor a Deus, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, o temor ao Senhor é a honra, é a reverência a Deus. E quem desenvolve essa honra a Deus, adquire saber, sabedoria, inteligência, entendimento, ensino, bom proceder, justiça, juízo, prudência, equidade, discernimento, conhecimento, habilidade. Quando essas coisas faltam na tua vida, então você sofre. Quando você não tem entendimento no casamento, você sofre no casamento. Quando você não tem habilidade na sua profissão, você sofre na sua qualidade de vida. E Deus tem para te dar tudo isso a partir do momento que você toma a decisão de honrá-lo em primeiro lugar. Quantos querem receber e buscar essa sabedoria? Eu acho tremendo esse texto que diz buscar a sabedoria como prata e como a tesouros escondidos. Que coisa tremenda. Quem vive com esse modelo, com esse padrão, tem Deus como um escudo. Deus é quem te defende. No outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que ela sentia medo de fazer a vontade de Deus e as obras de Deus, porque ela sentia medo de retaliações do diabo. E eu pude dizer para essa pessoa querida: maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo
vai fugir de você e da tua casa. Por isso, ele tem o interesse de roubar o teu coração com as seduções, com as cobiças dessa terra. Domingo que passou, o anterior, eu falei sobre buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são do alto. Aprenda a gerenciar a sua vida na terra com entendimento da eternidade. Deus hoje chama você, vem, me honre, aprenda a me amar, desenvolva o temor, tenha reverência, porque você vai ter sabedoria, e quem tem sabedoria é feliz, tem a sua vida conservada, recebe o favor do céu, tem as janelas dos céus abertas. Oh, em nome de Jesus. Provérbios 3, no versículo 2 ao 18, vai dizendo assim: quem ama a sabedoria, quem tem o temor do Senhor, porque eles, a sabedoria, o temor ao Senhor, porque eles, essas pessoas que assim vivem, diz assim, aumentarão os seus dias e se acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade, a fidelidade. Benignidade e fidelidade, põe isso no pescoço. Escrevas na tábua do teu coração. O que tem que estar no teu coração? Benignidade e fidelidade a Deus, de Deus. Escreva isso no teu coração. Porque o que vai acontecer com você, querido, com a tua casa, com a tua família, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos, vai acontecer o seguinte: acharás graça, favor, boa compreensão diante de Deus e dos próprios homens. Deus, Ele governa, Ele tem o governo sobre tudo e sobre todos, Ele inclina o coração dos líderes desse planeta em teu favor. Quem honra a Deus, por Deus é honrado. Você quer ser honrado por Deus? Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoies no teu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos. E o que Deus vai fazer? Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar tudo aquilo que está errado. O que está errado na tua vida, querido? Deus vai endireitar a tua vida, os teus caminhos, a tua jornada no teu trabalho, na vida emocional, na tua estrutura como pessoa. Deus, Ele endireita as tuas veredas. Aí Ele fala, não fica se achando, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, teme, aqui entra o temor. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. E o que vai acontecer com você? Você terá saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Deus vai te dar saúde e refrigério nos teus ossos. Não existem pessoas que ficam em pé sem ossos. O esqueleto é o que te põe em pé, querido. Para você ficar em pé na vida, você precisa ter saúde nos teus ossos. Sim ou não? Quem quer ossos fortes? Vitamina D, calcitran. Mas a coisa mais importante é temer a Deus, é honrar a Deus, porque aí você vai ter saúde no teu corpo, refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens, com as primícias. Aqui entra até a questão financeira, dízimos, né? As primícias da tua renda. O que vai acontecer se você tiver essa atitude? Se encherão de fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares.
Filho meu, não rejeites a disciplina, do Senhor, nem te enfades na sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. E aqui diz assim: feliz o homem que acha sabedoria. Presta atenção nesse texto. Nós estamos encerrando a palavra. Presta atenção. Feliz o homem que acha o quê? A sabedoria. Feliz é o homem que busca a inteligência, a equidade, a prudência, o juízo, o bom senso. E tudo isso está na palavra de Deus. Feliz é esse homem que acha, que encontra a sabedoria, porque Deus revela a verdadeira sabedoria e inteligência àqueles que o buscam. A salvação, ela é de graça para você, mas custou o sangue de Jesus. Então, se você honrar a Deus, se você honrar o sangue de Jesus derramado na cruz, Deus vai te honrar. Ele vai abrir a sua mente, te capacitar, te habilitar. Você será o melhor na sua área. Porque Deus vai te dar inteligência, porque Deus criou o mundo com essa inteligência. A inteligência criativa do universo está à tua disposição. Basta você ter a decisão de amar a Deus, honrar ao Senhor, buscar o reino de Deus e a justiça dele em primeiro lugar. Então a tua vida vai mudar. Agora, me perdoem, o homem se torna tão estúpido que ele insiste em ser feliz, sendo apenas uma pessoa com valores terrenos, materialista, ávida pelo poder, pelo dinheiro, sabe, aquela coisa gananciosa, é meu, é meu, é meu, esse narcisismo, esse hedonismo. O importante é ser feliz, querida. A felicidade sem integridade é ruína. A parada final desse trem se chama inferno. A felicidade, ela não é a coisa mais importante na sua vida. A coisa mais importante na sua vida é amar a Deus acima de todas as coisas. É confessar o nome de Jesus como teu Senhor e teu Salvador. É colocar a tua casa dentro desse padrão. Por isso que Jesus, ele nunca enganou. Ele disse: olha, vocês terão aflições no mundo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o sistema. E quem é que pode vencer o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Você pode sair de férias, você pode viajar, você pode curtir a vida, comer pizza, sushi, torcer pelo seu time. Não vou nem falar sobre esse assunto hoje. Você pode brincar e ser feliz, querido, mas você não pode ignorar a eternidade. Você tem um encontro com Deus na eternidade e você precisa comparecer nesse encontro vestido com vestiduras brancas. As pessoas arrogantes que ignoram, que nem falou, os loucos desprezam o ensinamento da palavra de Deus, ignoram o temor do Senhor. Em Apocalipse, Jesus disse à igreja: olha, você que se acha que é rico, eu vou te dizer uma coisa, você não sabe que é pobre, cego, nu e miserável. Eu te dou um conselho: compre colírio, ponha nos teus olhos para que você veja, e compre vestes brancas para que você ande lavado no sangue do Cordeiro. A palavra de Deus, ela entra no teu coração. A sabedoria, que nem eu li, ela entra no teu coração.
e ela te faz feliz. Quando você coloca isso em último lugar, ou até mesmo em segundo lugar, e busca receber do mundo essa felicidade, você se torna refém das circunstâncias políticas e sociais da sua nação, da sua época vigente. Você não pode colocar a sua casa nas mãos do mundo. Você tem que construir a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. As pessoas estão construindo suas vidas na areia, no mundo, na terra, sabe? E quando as tempestades vêm, elas destroem casas inteiras. São esses que o diabo busca devorar, aqueles que não têm a rocha. Você precisa saber que você tem a rocha, você tem Jesus. E Deus, o Criador do universo, é teu escudo. Oh, aleluia. E aí, quando você começa a ouvir isso, você começa a desenvolver um amor, uma devoção a Deus. E na conversa que eu estava tendo com esses amigos, eu pude dizer assim, olha, eu estou há 40 anos servindo a Deus. E a minha casa nunca foi destruída. Porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. E você precisa permitir que Deus construa essa fé inabalável dentro do seu coração. Hoje, na hora do almoço, eu coloquei no YouTube para ver o meu filho caçula, Daniel, pregando ontem no Arena, lá na Zona Norte. Eu estava ouvindo lá ele pregar, né, para avaliar, né, sorte dele que tem a mãe bispa, né, o pai bispo. Né, os nossos filhos têm a nós como pais, como líderes, são muito abençoados duplamente, né, em nome de Jesus, né Jonas, né Carol? E ali, eu estava ali assim, nossa, que palavra boa. E eu falava amém. Eu falava, nossa, estou falando amém para o menino que está pregando, que é meu filho. E eu fiquei feliz. E ali, falando, olha, isso aqui foi legal, isso aqui você pode melhorar, né, e tal. E a gente vai educando. E eu falei para ele assim, ô Daniel, eu vou te dizer uma coisa. Você nasceu para servir a Deus em primeiro lugar. E se eu morrer, eu não quero que você pare. Se seu pai morrer, eu não quero que você pare. Você vai honrar o legado da família, de amar a Deus acima de todas as coisas, porque pais morrem, eu falei para ele. Ele falou, ai mãe, ai credo mãe, ai que isso. Eu falei, não. O que para você? O que pode parar a tua devoção a Deus? Falei, olha meu filho, eu quero morrer em paz. Eu quero saber, não estou doente não, viu gente? Estou super saudável na academia, comendo só comida saudável, super forte, valente. Esse mês é meu aniversário, faço 57 anos. Dia 27 de abril posso receber presentes, tudo a favor de presentes. Mas as pessoas morrem. E eu falei, meu filho, e ali eu estava trabalhando uma coisa pontual, me deu vontade de falar isso. Eu falei, filho, se eu morrer, você vai parar? Que pergunta difícil, sim ou não? É ou não é? Mas eu sou conhecida por pegar pesado. Eu peguei pesado, eu falei, se eu morrer, você para? Você vai tirar esse brilho dos olhos se eu morrer? Uma semana, um mês, um ano, vai ter uma luta ali, mas você vai parar? Eu falei,
ainda que nós morramos, você vai honrar a Deus e amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. E eu pude falar isso para o meu filho hoje. Pretendo viver até os 100 anos. Ai, você vai aguentar, Carol? Sogra de 100 anos? Vai, né? Eu já combinei, vou fazer rodízio, são 4 filhos, rodízio. Mas voltando aqui para a palavra e terminando. Feliz o homem que encontra sabedoria. Por quê? O homem que adquire conhecimento, ele adquire o melhor lucro. Porque o conhecimento, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que a prata e pedras preciosas. Melhor a renda da sabedoria do que o ouro mais fino. Olha que coisa tremenda. Mais preciosa do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela, a sabedoria, porque a sabedoria escuta a igreja. A sabedoria te dá poder criativo. Um homem pode perder todos os seus bens. Se ele tiver sabedoria, ele reconstrói tudo que ele perdeu. Porque ele tem habilidade, ele tem conhecimento. Um negócio deu ruim, mas ele constrói outro. Ele se reinventa e se levanta. Quantos estão entendendo? E aí eu encerro a palavra. Olha que coisa tremenda esse texto. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. Levanta a sua mão direita. O alongar-se da vida está na sua mão direita. A sabedoria tem 2 mãos para te abençoar. Numa está a eternidade. E na outra, levanta a sua mão esquerda, riquezas e honra. Eternidade. Vida longa, riquezas e honra. Isso só vem com a sabedoria que vem do alto. Buscai a sabedoria que vem do alto, que é pura, que é justa. E essa sabedoria vem do céu. Oh, os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas são de paz. A sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam. Felizes são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Lucro, renda, felicidade, riquezas, honra, vida longa, morada abençoada, sono tranquilo, árvore da vida. É o que Deus tem para aqueles que aprendem e querem amá-lo em primeiro lugar, desenvolver o temor a Deus e amor à sabedoria. Você quer isso para a sua vida? Então você não vai encontrar isso na Netflix. Não vai encontrar isso nas mídias sociais. Você não vai encontrar isso com político. Você não vai encontrar isso em ONGs. Você não vai encontrar isso na faculdade, doutorado, mestrado. Você não vai encontrar essa sabedoria no mundo, porque essa sabedoria pertence a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém.
chamar os nossos músicos aqui à frente. E nós vamos cantar essa canção. E você vai começar com essa canção a temer a Deus, a honrar a Deus. E fique em pé no seu lugar, nós vamos adorar ao Senhor com essa canção. E você vai tomar essa decisão essa noite. Se quiser, né? Porque entra no reino de Deus quem quer, você pode ficar fora também. Nós vamos cantar essa canção. E Deus está te dando uma grande oportunidade. Não, eu vou honrar a Deus. Eu vou desenvolver esse temor ao Senhor em primeiro lugar. E nessa canção, você vai fazer uma aliança com o Senhor. Amém, queridos?